Meu bom dia a todos os presentes a essa sessão virtual. Verificado o quórum regimental de que trata a portaria 145/2017 e com amparo na portaria 140/2021, eu, Francisco José de Oliveira Silva, declaro aberta a 96ª sessão ordinária virtual de 23 de dezembro de 2021. Inicialmente, indago aos senhores se as atas disponibilizadas foram analisadas e tem alguma observação a ser feita nestas. Senhor presidente, Sim, bom dia a todos. Senhor presidente, eu disponibilizei as 3 atas que estavam pendentes. Alguns conselheiros já fizeram algumas observações, eu já fiz as correções. Obrigado a todos pela colaboração. Tá certo, Silvana. Mais tarde eu passo para eu assinar. Indago se temos resoluções para aprovação, Silvana. Temos sim, temos muitas. A conselheira Jusileide enviou um demonstrativo do crédito. Processo 775/2019, empresa Fibra, Comércio, Indústria de Alimentos e Transportes. O conselheiro Wander enviou um despacho de perícia, processo 779/2019, empresa Fibra, Comércio, Indústria de Alimentos e Transportes, e um demonstrativo do crédito. Processo 4025/2018, plantagem, confecções e comércio de roupas. O conselheiro Carlos Gondim mandou 2 demonstrativos do crédito. Mandou um demonstrativo. Processo 877/2019, empresa Roberta Cristina Barreto de Aguiar. O conselheiro Henrique enviou um demonstrativo da empresa Plantagem Comércio de Confecções e Roupas, número 6029/2018, enviou as resoluções dos processos 517/2018, Guabi, Nutrição e Saúde Animal, processo 4231/2019, Casa dos Relojoeiros, processo 4007/2018, Magazine Luiza, 4026/2018, também Magazine Luiza, processos 6503/2018 e 6505/2018, Ipiranga Produtos de Petróleo, processo 5893/2018, Petrobras Distribuidora S.A., e enviou também um despacho para perícia, processo 2737/2011, Companhia Energética do Ceará. A conselheira Maria de Lourdes enviou um demonstrativo do crédito, processo 876/2019, Roberta Cristina Barreto de Aguiar. E a conselheira Elineide enviou um despacho para perícia, processo 3412/2018, RN Comércio Varejista S.A., e enviou 5 demonstrativos do crédito, dos processos 4146/2019, Duo Comércio de Ótica, 822/2016, Labor Mix, Comércio, Usinagem e Prestação de Serviços, 6027/2018, Plantagem, Confecções e Comércio de Roupas, 6030/2018, também da empresa Plantagem, e o 4842/2018, Supermercado Pinheiro e Carneiro Limitada. Pronto, senhor presidente. Obrigado, Silvano. Agradecer também aos conselheiros pela atenção, pela entrega das resoluções e demonstrativo do crédito tributário. Obrigado, senhores conselheiros. Vamos dar início à nossa ordem do dia, para anunciar os processos aqui. O primeiro processo é o processo de recurso 1.1804/2017, aí 2016, 26775. Recorrente, Santa Elisa Indústria de Embalagem S.A., recorrido, Seju. Relator, doutor Leilson Oliveira Cunha. Estão presentes para fazer sustentação oral das razões recursais, doutor Carlos César Souza Sintra e doutor Tiago Matos, e também doutor
João Felipe Gugel, assistindo, participando da sessão como ouvinte aqui. Seja bem-vindo, doutor Felipe. E tendo em vista a ausência do procurador do Estado, está conosco a nossa consultora tributária e hoje chefe lá da consultoria, doutora Ana Tereza Macedo. Obrigado, doutora Ana Tereza, pela disponibilidade, pela atenção para com esta Câmara de Julgamento. Com a palavra, o relator. Senhor presidente, renovo meus votos de bom dia a todos presentes. Já passo o relato dessa autuação. Ela tem como infração a falta de recolhimento de ICMS de FAO, né, diferencial de alíquota, no exercício de 2011, sobre operações de aquisições para consumo. A auto-fração imputou a cobrança de imposto e multa, fixados respectivamente, em R$ 245.353,10, tendo como artigo infringidos o terceiro, inciso 15 e 589 do Decreto 24569/97, fixando a penalidade nos termos do artigo 123(1)c da Lei 2.670/96. Nas informações complementares, o autor ratificou o teor da autuação, aduzindo que constatou que a empresa adquiriu uma operação interestadual durante o exercício de 2011, materiais de uso para uso e consumo, classificados no CFOP 25556, em que o ICMS diferencial de alíquota não foram considerados em suas apurações mensais nem recolhido no momento da entrada do Estado. Aqui cabe dizer que a empresa é inscrita no regime normal de recolhimento. A empresa interpôs a impugnação ao feito, julgando o monocrático decidiu pela procedência da autuação, entendendo haver ocorrido falta de recolhimento do diferencial de alíquota em aquisições de materiais de uso e consumo. E determinou como dispositivo infringidos os artigos 3º, 15, artigo 2511 e artigo 589, parágrafo 1º, do Decreto 24569/97, fixando a penalidade do artigo 123(1)c, da Lei 12.670/96. Não satisfeito com a decisão, exarada na primeira instância, a autuada interpôs tempestivo recurso ordinário, em que, resumidamente, alega a extinção do lançamento, razão de decorrência, de decadência, nos termos do artigo 150, parágrafo 4º do CTN, inexistência da infração, tendo em vista que, em momento algum, a autuada violou a legislação do ICMS do Estado do Ceará. Também aduz que a autoridade fiscal não realizou levantamento específico para identificar se a totalidade dos produtos constantes nos documentos fiscais, objeto da autuação, diziam respeito a materiais de consumo, que as aquisições estavam submetidas ao regime jurídico previsto na resolução CEDIM/PROVIM, número 187/2006, que assegura o direito ao diferimento do ICMS de FAO. Então, a empresa também teria um regime especial em razão dessa resolução, e lá, nesse regime especial, assegura o direito de diferimento do pagamento do ICMS diferencial de alíquota. Também aduz o artigo 4º da Lei 378/2003, que dispensa o pagamento do ICMS de FAO em aquisições de bens de ativo fixo, quando indispensáveis para o desenvolvimento das atividades próprias do estabelecimento no setor de pesca, aquicultura, agricultura, apicultura, avicultura, cunicultura, ranicultura e pecuária. Lembrando, presidente, que a empresa autuada, apesar de constar na pauta como Santa Elisa Indústria de Embalagem S.A., na verdade, a autuada foi a empresa Pecém Agroindustrial S.A., que houve uma mudança de razão social ocorrida lá na Assembleia Geral Extraordinária em 2018, que mudou o nome da
da razão social de Pecém Agroindustrial S.A. para Santa Elisa Indústria de Embalagem S.A. E aí me parece que deve ter ocorrido também a mudança de atividade, né? Mas a empresa autuada é a Pecém Agroindustrial S.A. Tá? Bom, continuando. Também aduz a ausência de provas da ocorrência da infração, visto que nenhuma prova fora produzida de modo a evidenciar que os itens descritos nas notas fiscais, objeto da autuação, eram todos materiais de consumo. E que, no levantamento, constata-se que há produtos intermediários, insumos e bens de ativo, a exemplo de lona, na nota fiscal 000151, tela, na nota fiscal 0002267, correia na nota fiscal 008649 e correia sincronizada NF 2111. E aí a parte traz uma série de notas fiscais nesse sentido, presidente, que estão aí anexadas aos autos. São várias notas que ele traz no sentido de demonstrar que nem todos os itens da autuação seriam materiais de consumo, né? Mas produtos intermediários, insumos e bens de ativo. Bom, ao final, requereu a declaração de decadência e a improcedência da autuação. A assessoria processual tributária se manifestou pela decadência da autuação nos termos do artigo 150, parágrafo 4º do CTN, tendo em vista que os fatos geradores da autuação se referem ao exercício de 2011 e a lavratura do auto de infração, por falta de recolhimento do ICMS diferencial de alíquota, ocorreu em 12 de 12 de 2016, mas com a ciência pessoal pelo contribuinte em 13 de janeiro de 2017. E aí estaria fora dos 5 anos o direito do fisco de lançar a cobrança desse ICMS de FAO no auto de infração. Aí, nesse sentido, cita como precedente a resolução 51/2019 da Câmara Superior do CONAT. Presidente, em síntese, esse é o relato. Obrigado, Toleios. Dona Tereza, com a palavra. Bom dia, senhores. Bom dia, senhor presidente, senhores conselheiros, doutor Carlos Sintra. Bom dia a todos. Bom, eu estive lendo aqui o parecer da assessoria, que o doutor Leison já sintetizou mais ou menos justamente. Ele sugeriu a extinção justamente por entender que essa infração se aplica o artigo 150, parágrafo 4º, relativo à decadência. A infração é falta de recolhimento diferencial de alíquota de uso e consumo. Então, o assessor entende que, pelo fato de constar, eu estava lendo aqui rapidamente, né, porque eu cheguei correndo aqui para tirar tudo que era processo para poder tentar ler, antes de eu poder ter uma noção do que possa acontecer, né, ele entende que, pelo fato do próprio autuante informar que os valores foram lançados, as notas estão lançadas na UFD, mas apenas não foram recolhidas, significa que houve um recolhimento nesse período. Por essa razão, ele entende que a aplicação do 150 e sugere a extinção do processo pela decadência. Bom, esse é o entendimento do assessor. Quero deixar bem claro, viu? Bom, senhor presidente, eu posso falar alguma coisa ou não? Tem que só falar do parecer mesmo. O parecer mesmo, Dona Tereza, certo? Sim, senhor, vou lhe obedecer. Tá. Obrigado, Dona Tereza. Seguindo a trilha processual, com a palavra, doutor Carlos Sintra. Excelentíssimo senhor presidente, nobre representante aqui momentaneamente da Procuradoria, doutora Tereza, que eu tenho muita estima, ilustre conselheiro relator, nobres conselheiros presentes, senhora secretária, Tiago, Felipe, bom dia a todos. Presidente, o caso aqui, ele revela uma peculiaridade que realmente chama a atenção, que é uma decadência, mas é uma decadência até que eu fiquei curioso depois, porque além do 150 parágrafo 4, eu fiquei pensando o seguinte, que eu acho que isso aí já, ao meu sentir, com a notícia dada pelo consultor, no sentido de que o autuante reconhece que houve regular escrituração dos documentos fiscais por parte do contribuinte,
o fisco teve acesso, sim, a essas informações oportunamente, podia ter procedido, se fosse o caso, uma eventual averiguação. Agora, o que chama a atenção aqui é o seguinte, 2 observações chamam a atenção. A primeira, excepcionalmente, nós sabemos que não é usual, a intimação aqui, Tiago, foi pessoal. A intimação foi pessoal. E ela ocorreu no dia 13 de janeiro de 2017. Aí eu fiquei pensando o seguinte, só por amor ao debate, porque como eu não sou muito fã, doutor Henrique, do 173.1, eu confesso que eu não faço muita cálculo com ele, não. Mas eu fiquei pensando o seguinte, a regra é, eu tenho 5 anos do primeiro dia do ano seguinte. Aí eu conto 5 anos de 1º de janeiro de 2012, se for, termine em 1º de janeiro de 2017. De maneira honesta, eu não deparo com essas situações. Mas me chamou a atenção, porque normalmente os casos de decadência que a gente tem suscitado aqui ocorrem no exercício, né? Então, o período é 2011 e a pessoa intima em novembro, em outubro, em dezembro de 2016. Está dentro do exercício, não, vai para o 173.1, teria até o final. Aqui é como eu estou falando, aqui o 173.1 diz 5 anos, eu estou dizendo isso por amor ao debate, porque eu tenho absoluta. Eu sou premiado, presidente. Todo dia apareceu uma coisa para mim, para o Tiago e para o Felipe, que a gente nunca tinha visto. Foi bem, essa é a situação que me chamou a atenção. Que a intimação foi no dia 13. Esse é um aspecto, mas nós entendemos, no presente caso, segundo julgamos, deve sim se aplicar o 150, parágrafo 4º, fulminando o período todo com a decadência tributária. Uma observação aqui também para evidenciar, e aí eu faço de maneira respeitosa, os senhores me conhecem, mas me chamou a atenção, não sei se o doutor Leilson percebeu, você pode ter visto. Quando ele faz o diferencial de alíquota, ele tem um bocado de nota aqui de 2010. E aí eu fiquei pensando, será que ele incluiu no cálculo? Está em folhas. Deixa eu ver aqui, não sei se. Deixa eu ver se aparece aqui o número da. Eu estou aqui. Aqui é logo nos documentos probatórios. Nos documentos probatórios aparece documento fiscal aqui de junho de 2020, de novembro de 2010, de junho, de novembro, de dezembro de 2010. Não sei por que está aqui, se ele está fiscalizando. Tem muita coisa aqui de 2010. Aí sim, a partir da página 4 do relatório dele, aí aparece 2011, mas até a página 4 é 2010. E eu não vi nenhum tipo de exclusão. Isso é uma curiosidade, porque eu acho que o colega talvez tenha suponho, eu não fiz o cálculo, doutor Leilson, mas como ele não faz nenhuma segregação, ele no final totalizou. Ele botou o valor de um lado e do outro lado botou o cálculo lá do suposto de FAO. Tá certo? E só para arrematar e para homenagear a empresa alega que, no mérito, que verdadeiramente não se discutia o que isso aqui era verdadeiro, era uso e consumo, o que não era, que segundo ela, muito disso aqui se incorpora, não tudo, mas alguma coisa disso aqui se incorpora à atividade dela com uma vida maior, que segundo ela nem tudo se configura como uso e consumo. Mas, sendo objetivo, presidente, nós realmente entendemos que, a despeito das demais razões que constam do pedido, o que deve ser decisivo para o desfecho da presente questão é a presença da decadência tributária, tá certo? Aqui é a informação dita pela doutora Ana Tereza e confirmada pelo nobre relator, que consta no parecer. O conselheiro diz que o autuante evidencia que as notas fiscais foram regularmente escrituradas, o fisco teve acesso às informações, dispunha de todas as condições para proceder ao cálculo no prazo razoável, mas ainda assim extrapolou não somente os 5 dias contados do fatiador, 5 dias contados do primeiro dia do exercício seguinte, porque se ele teve até o dia 1º de janeiro de 2017, ele só intimou no dia 13 de janeiro de 2017. Então, senhor presidente, por enquanto são as nossas razões, agradecendo mais uma vez a todos, já estou com saudade desta composição, mas tenho certeza que, pelo menos os colegas do fisco, dos contribuintes, mais fácil, mas o doutor Leilson estará lá cumprindo com suas funções de maneira sempre muito responsável, com muita qualidade,
caso ele retorne lá para a fiscalização, ele tem capacidade para assumir qualquer função na Secretaria da Fazenda. Se ele decidir voltar, ele certamente terá todas as condições para desempenhar aquilo que ele faz, e faz muito bem feito. O doutor Franzé, exitoso também, tudo que faz é marcado pela excelência, igualmente vai seguir dando uma contribuição efetiva aí para casa. E a doutora Arineide, eu já disse em outras oportunidades, eu estou me reportando aos três, doutor Wanda, doutor Rafael e doutora Jusileide, porque eles estarão em posições distintas. Eu não sei ainda como é que estão as nomeações dos representantes contribuintes. Espero revê-los aqui. Doutor Henrique, tá certo? Seguirá aqui, não sei se será nessa Câmara, mas eu estou com saudade dessa composição. Tivemos discussões, às vezes mais acaloradas, menos acaloradas, mas de minha parte, da parte do Tiago, nós sempre nos portamos com profundo respeito. Nós discordamos, mas o bem-querer, a admiração e a estima transcende qualquer realidade aqui fazendária, tá certo? E a Silvana, espero que também continue, Silvana, tá certo? Você aqui já é a peça que sempre foi importante, vai continuar dando também a contribuição. Presidente, são as nossas razões, vamos aguardar a manifestação da Egreja Segunda Câmara de Julgamento. Obrigado, presidente. Obrigado, doutor Sintra. Senhores, o processo está em debate. Presidente, eu gostaria de dizer para o doutor Carlos Sintra que, qualquer um aqui pode sair da Câmara, só não pode sair a doutora Silvana. Qualquer um pode sair, mas a Silvana ela não pode sair, porque qualquer um saindo, essa Câmara vai continuar, tá entendendo? Mas se a Silvana sair, aí é complicado a continuidade da Câmara, tá entendendo? A continuidade. Mas, presidente, eu quando estava estudando esse processo, eu vou dizer logo que esse processo é de decadência. Eu só vou discordar do fundamento do doutor Carlos Sintra, mas ele já, por amor ao debate, já antecipou e tal. Eu também, para tranquilizar a minha querida amiga, doutora Ana Tereza Macedo, que eu sei que ela também pugna pelo artigo 173.1, assim como eu, mas eu vou tentar fazer aqui a explicação, porque mesmo com a decadência, opinando pelo artigo 173.1, o caso aqui é de decadência, tá, doutora Ana Tereza? Aí a senhora fica mais tranquila, né? Que, mesmo que a senhora leu, discordando implicitamente do parecer lá do... Eu não sei se foi do doutor Lúcio, mas aqui o caso é de decadência, inclusive, pelo artigo 173.1. Já digo de antemão que nós temos um precedente muito bom nessa Câmara, foi a resolução do doutor Wanda, um voto muito bom, lá na resolução 003/2021, aqui, nesse ano, nessa composição. Bom, por que o caso aqui é de decadência? Eu, quando estava estudando essa matéria, eu me lembrei, e aqui eu estou diante de um mestre em Direito Tributário, sob a orientação do professor Paulo de Barros Carvalho, e eu me lembrei da regra matriz de incidência tributária do professor Paulo de Barros Carvalho. Todo mundo sabe aqui que eu nunca fiz um curso no IBET, mas comecei a ler o professor Paulo de Barros Carvalho, quando eu era rato de biblioteca, de livrarias, dia de sábado de manhã, comprei o livro dele, que era da tese dele, lá no 96, 97, e de lá para cá nunca parei mais de ler e de adquirir os seus livros, né, os seus ensinamentos. Mas, veja, quando a gente entende como é que funciona a regra matriz de incidência tributária, nos seus elementos do antecedente tributário e do consequente tributário, no caso do antecedente aqui, aqueles critérios material, né, o critério temporal e espacial, ou seja, é o velho como, onde, quando, e quando você vai para um antecedente, o consequente, né, da norma, consequente normativo, da norma aqui, a regra matriz de incidência, aí você entende os seus critérios pessoal, né, os sujeitos, a quem deve, e o critério quantitativo, quanto eu devo, né, quanto se deve, aí você tem a ideia de que o lançamento ele só se perfectibiliza, se aperfeiçoa com a ciência do contribuinte. Então, aí se inaugura a relação jurídica tributária. Aí nós sabemos, aí todos os critérios, os 5 critérios, seja no antecedente normativo, que são critérios descritivos, seja no consequente normativo, né?
critério pessoal, sujeitativo, passivo e quantitativo, que são prescrições, são critérios prescritivos, mas aí se aperfeiçoa, o lançamento se torna uma relação jurídica tributária, como uma norma concreta, individual, uma norma que impõe um dever ao contribuinte de pagar ou ele impugnar aquela autuação. E, nesse caso, mesmo para aqueles que entendem o 173.1, como é o meu caso, e por que eu entendo, no caso aqui, o 173.1? É porque, diferente do doutor Lúcio, o doutor Lúcio fez todo o trabalho dele pensando que se trataria de bens de ativos, porque, inclusive, ele cita um parecer bem antigo aqui da casa, que é o 07/99, que é débito e crédito. É verdade. Quando a empresa está em regime normal e ela, na época, comprava bens de ativos, se não tivesse diferimento, doutor Henrique Gereissati, que domina muito bem o diferimento das compras de bens de ativos das indústrias, se não tivesse diferimento, é claro que ela ia se debitar e ia se creditar, né? Então, era inócuo, contabilmente inócuo. Mas no caso aqui, é que nós temos também, mesmo tendo alguns bens de ativo, e eu vi, tem um gerador lá numa nota fiscal, realmente tem bem de ativo, tem alguns bens intermediários, efetivamente, que não haveria cobrança de diferencial de alíquota, né? Mas tem materiais de uso e consumo. E, nesse caso, não haveria que ter crédito, seria só o débito. E, nesse caso, a empresa, como é regime normal, ela não tem que recolher em dinheiro, em pecúnia, os valores devidos de FAO, em operação de bens de consumo, diferente daqueles escritos no regime outros, mas ela, em regime normal, teria que se debitar. E ela, assim, não fez. Então, nesse caso, aí eu entendo que a súmula 555, para os materiais de bens de consumo, né, que tem lá, esses débitos não foram declarados, né, porque não houve escrituração. Então, não poderia, para esses bens, se aplicar a regra do 150, parágrafo 4. Mas, mesmo como eu digo, e o doutor Cinta, ele fez também esse cálculo, ele fez o cálculo correto. O 173.1, se tivermos o auto de infração, ele foi lavrado no dia 12/12/2016. Estava dentro do prazo, daqueles que pugnam pelo 173.1. Estava dentro do prazo. O problema é que a ciência se deu fora do dia 31/12/2016, que eu entendo que esse seria o último dia, e não o dia 1/1/2017, como entende o doutor Carlos Cinta, que isso já deu uma discussão, doutor Carlos Cinta, porque o dia do 1/1/2017 não é um dia útil, né? Não é um dia útil. Então, ficaria o dia 31 ou o dia 2. Então, aqui a Câmara entendeu que seria o dia 31/12/2016, o último. Mas o caso aqui é bem mais fácil do que o do doutor Wanda, que o do doutor Wanda foi do dia 2, a ciência. E nós, de janeiro, nós entendemos que o limite era o dia 31/12/2016. Mas o seu caso aqui é dia 7. Ou seja, então extrapolou o prazo, efetivamente, né? O lançamento só se constituiu, eu gosto muito dessa palavra, só se perfectibilizou mesmo no dia 7 de janeiro de 2017. E, nesse caso, extrapolou tanto o prazo dos 5 anos para o lançamento do 150, parágrafo 4º, quanto o prazo do 173, inciso 1º. Então, eu acho que eu tranquilizo a doutora Ana Tereza, no sentido de, nesse caso, doutora Ana Tereza, tem que ser a decadência mesmo, embora, mesmo para nós que entendemos pela regra do 173, inciso 1º, tá? Então, presidente, eu não quero chamar mais, me alongar, porque tem 3 processos, né? Mas aqui já antecipo meu voto, e nós temos um precedente muito bom na casa do doutor Wanda, eu disse, né? A resolução 003/2021, e aqui o caso é de aplicar a extinção do crédito tributário. Eu só quero me lembrar que é o artigo lá nosso da Lei 15.614, deixa eu pegar aqui, que é dizer que é sem julgamento do mérito, pela extinção, aí deixa de lado todas aquelas outras ponderações trazidas pelo doutor Carlos Cintra, é o 87, inciso 1º, cadê onde é que tem? Não, minto, decadência é o 87, inciso 2º-A, que é julgamento de mérito. Então, aqui tem extingue-se o processo administrativo tributário, inciso 2, com julgamento de mérito, A, pela decadência. Então, presidente, é nesse sentido que já antecipo aqui meu entendimento no presente caso.
Obrigado, doutor Leilson. Senhores, o processo está em debate. Presidente, depois dessa aula, né, tanto o doutor Leilson como o doutor Carlos Sintra, eu acho que a questão está resolvida, né? Só ver que a doutora Andressa, no momento, ela queria falar, mas naquele momento é só... Doutora Tereza, a senhora entendeu a explicação do doutor Leilson, né? Ok. Então, senhores, vou colocar em votação o processo. Doutor Leilson, como vota? Presidente, voto pela extinção do feito, em razão da decadência, só que com fundamento na extrapolação do prazo previsto no artigo 173.1 do CTN. Doutor Wander? Senhor presidente, obrigado pela palavra. Gostaria de inicialmente cumprimentar todos os presentes e dizer da minha satisfação de que se não é a última sessão do ano, mas a penúltima, né? Mas com uma composição realmente brilhante, maravilhosa, também com a presença de ilustres amigos, advogados, doutor Carlos Sintra, doutor Tiago, doutor Felipe, todos os conselheiros aqui a quem eu muito admiro, a nossa secretária Silvana, que nestes 3 anos que passei aqui me ajudou bastante, sem dúvida nenhuma, um excelente trabalho. E, senhor presidente, sem me alongar, e agradecendo as generosas palavras do doutor Leilson em relação ao precedente da Resolução 3 de Nossa Lavra, eu acompanho o relator pela extinção, com julgamento de mérito pela decadência, apenas abrindo a divergência que entendo a aplicação do artigo 150, parágrafo 4º. Claro que nos 2 casos há a extrapolação do prazo, mas a minha razão é pelo artigo 150, parágrafo 4º. É como voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Wander. Doutora Jusileide? Bom dia, senhor presidente, doutora Tereza, seus conselheiros, doutor Carlos Sintra, sempre um prazer ouvir o senhor, é muito bom, um aprendizado maravilhoso, junto com o doutor Leilson, não tem coisa melhor. Mas eu voto com o primeiro voto divergente, senhor presidente. Muito obrigada. Doutor Rafael? Bom dia a todos, né? Esse dia já pertinho do final da nossa caminhada, desse ano, né? Ano que vem vai ter mais, né? E obrigado pelas palavras elogiosas ao doutor Carlos Sintra, né? E para o caso concreto aqui, eu acompanho o voto divergente do doutor Wander, que no fim dá na mesma, mas a fundamentação é diferente. Muito obrigado. Doutora Elineide? Com o relator, senhor presidente. Doutor Henrique? Presidente, acompanho o relator. Presidente, você tem que trabalhar agora, saber dizer qual é a fundamentação, viu, presidente? Tem que trabalhar agora. Tem que desempatar a fundamentação aí. Mas se for só a fundamentação, não muda a relatoria, não, né? Não muda, não. Não, concluída a votação, por unanimidade, foi verificado que a decadência está presente nos autos. No tocante ao fundamento, neste caso específico, quando há escrituração, leva a apuração e o FIS toma conhecimento desta operação, eu adiro a corrente do 150, parágrafo 4º do CTN. Então, está extinto com base também no 150, parágrafo 4º, e não no 173. Qualquer que seja uma das regras invocadas, o processo está extinto, né? Mas, neste caso, há que se manter a regra do 150, parágrafo 4º do CTN. Esta decisão para este processo. Não, acho que o doutor Valério passar para a relatoria, não? Que o fundamento dele é diferente. Não, mas é extinção, senhor presidente. Ele está extinto. Não, presidente, é mérito, então. O meu voto vai conter lá o 173.1, mas a ata vai dizer que está extinto também pelo fundamento do 150 para 4. Pronto. E com o seu voto, está entendendo? É a decisão para esse processo. Eu gostaria de agradecer ao doutor Carlos Sintra, que durante esse triênio sempre esteve conosco, sempre foi um parceiro dessa Câmara,
até inclusive nas câmaras itinerantes também participamos, pois foi assim, foi pioneiro nesse sentido, agradecer sempre essa colaboração, sempre muito atencioso para o contencioso, não só para esta segunda Câmara, mas para todo o contencioso como um todo, e sempre enriquecendo os debates com teses, e sempre, como o doutor Sintra disse, a gente pode até divergir no campo das ideias, mas a amizade perdura sempre, desde a época quando ele foi fazendário, colega nosso aqui, que sempre foi um amigo aqui deste contencioso. E agradecer, o doutor Tiago Massa também está sempre presente, dar as boas-vindas ao doutor João Felipe, que deve estar nessa caminhada também, na seara tributária, que é uma das melhores áreas que eu reputo do direito. Assim, toda a faculdade que eu estudava, todo mundo queria ir para o penal, né? Se apaixonava no penal, mas depois todo mundo ia trabalhar na área diferente. O crime não compensa, rapaz. Pois é, não compensa. Mas assim, eu nunca tive essa aproximação com o penal, nunca gostei. Né? E o tributário foi assim, foi que, em face da Fazenda, me aproximou mais do tributário. Quero agradecer aos senhores, desejar um bom dia, querendo pode permanecer conosco, teremos mais 3 processos na sessão. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos de coração. Ainda haverá uma sessão no pleno. Espero ainda vê-lo, algum dos senhores lá. Se não, nós recebo no meu nome, em nome do Felipe, em nome do Tiago, votos aí de um abençoado Natal e de um venturoso 2021. Espero que todos estejamos no próximo ano com saúde, nós e aqueles que nos são mais queridos. Um grande abraço, sempre bom revê-los, cada um estar com vocês. Um grande abraço, felicidades e até a próxima, pessoal. Bom trabalho aí para vocês. Obrigado pela atenção e pela sensibilidade de, até o último minuto, estar julgando o processo para permitir que os contribuintes tenham a oportunidade de fazer a adesão ao refis com absoluta tranquilidade, sabendo que seus processos foram devidamente apreciados. Obrigado, pessoal. Doutor Carlos Sintra, eu queria só dar uma palavra, se o presidente me permite, claro. que eu tenho assim imenso... para mim foi um prazer conhecer o senhor, embora virtual, né, que a gente não se conhece pessoalmente. Mas me dá um abraço pessoalmente, viu? E eu me sinto muito assim, honrada de poder estar nessa Câmara e ter o senhor aqui sempre presente, defendendo os contribuintes de forma ardorosa e com muita convicção e muita propriedade dos seus sentimentos, daquilo que o senhor realmente se propõe a fazer. E isso me deixa muito feliz e poder participar e compartilhar junto com o senhor desse momento, junto com todos os conselheiros. E aí eu quero desejar ao senhor e a toda a sua equipe um Feliz Natal, um novo com muita saúde e paz. Muito obrigada, viu? Tá ótimo. Eu devolvo essa gentileza a você, tá certo? Quero me dar um abraço pessoalmente. Tchau, pessoal. Felicidades. Tudo de bom. Senhores, vamos retomar nossa pauta aqui. Anuncio o processo de recurso 16322-2018, aí 2018-15065. Recorrente Seiju e Benjamin Girão e Filho EPP, recorrido Seiju. Relator doutora Maria Elineide Silva e Souza. E em substituição ao procurador do Estado, doutora Ana Tereza Macedo. Com a palavra, doutora Elineide. Bom dia, senhores. Obrigada, senhor presidente. Passa o relato. Esse processo... Só um instante aqui, que eu acho que eu abri o arquivo errado. Só um minuto. Aperto o arquivo errado. Só um instante, doutor Francês. Eu faço um resumo. Na hora de abrir, eu abri o arquivo errado. Sim, agora sim, arquivo correto. Então, como anunciado, o recorrente é célula de julgamento de primeira instância e Benjamin Girão Filho EPP, recorrido ambos, né? O
O auto traz o seguinte relato: o presente processo trata da acusação de falta de escrituração de documentos fiscais eletrônicos de entrada dos exercícios de 2014 e 2015. O agente do fisco aponta como infringido o artigo 276 do Decreto 24569/97 e a penalidade prevista no artigo 123, 3G da Lei 12.670/96, alterado pela 16.258/2017. Na informação complementar ao auto, o agente do fisco esclarece que intimou o autuado, termo de intimação 2018-08-927, a comprovar a transmissão via escrituração fiscal digital da FD as notas fiscais relacionadas em anexo, que foram apresentadas pelo contabilista responsável algumas informações relevantes em relação a algumas notas fiscais de entrada, que ao fazer a análise dos dados transmitidos pelo contribuinte no SPED e as informações trazidas pelo contabilista no decorrer da ação fiscal, bem como consulta ao sistema Cefaz e dados levantados pelo laboratório fiscal, constatou a divergência entre as informações contidas nos documentos fiscais de entrada com as informações apresentadas nas operações de entrada transmitidas pelo SPED, que o contribuinte deixou de escriturar nos exercícios de 2014 e 2015 informações relativas às entradas de mercadoria no montante de R$ 3.671.094,24. E aí aplicou a multa de 10%. Ele faz o cálculo com base no artigo... Não, de 10%, de 2%. Ele faz o cálculo com base no artigo 10%, desculpa, no artigo 123, 3G da Lei 12.670, alterado pela 16.258, e faz de forma globalizada, ou seja, ele bota os exercícios junto, 2014 e 2015. Constam no processo os documentos de mandado de ação fiscal, termo de início, termo de conclusão, termo de intimação e respectivos AR e planilha contendo os dados da autuação. O contribuinte apresenta defesa tempestiva, argumentando a improcedência ou nulidade da autuação, pois este auto contém o mesmo fato gerador existente no AI número 2018-15159, dígito 6, que foi pago, que trata de omissão de informações em arquivos eletrônicos dos exercícios de 2014 e 2015, referente às notas fiscais de saída, uma vez que ele argue que não existe diferença entre omitir informações de entrada ou saída. O julgador monocrático decide pela parcial procedência da acusação fiscal e agora aplicando o reenquadramento da penalidade para a prevista no artigo 123.8L da Lei 12.670/96, alterado pela Lei 16.258/2017. Considerando que a decisão é contrária ao erário, interpõe reexame necessário nos termos do artigo 104, parágrafo 2º da Lei 15.614/2017. O julgador monocrático, ele aplica esse artigo, mas ele não leva em consideração o limitador, ele aplica 2% sobre o valor total. Intimado da decisão de primeira instância, o contribuinte apresenta recurso ordinário, ratificando as razões de defesa, enfatizando que o julgador monocrático não examinou os fatos narrados, pois a presente acusação contém o mesmo objeto apontado no AI 2018-15159, dígito 6, inclusive que foi pago e anexa o DAI comprovando o pagamento, que a redação dada ao artigo 123.8L da Lei 12.670/96, não faz distinção entre a divergência entre notas fiscais de entrada ou saída, e que possui um limitador de 1.000 UFICs.
O processo é encaminhado à célula de assessoria processual tributária, emitido o parecer 112/2021, sugerindo o conhecimento do recurso ordinário e do reexame necessário, dar-lhes provimento no sentido de anular a decisão de segunda instância e o retorno dos autos para novo julgamento. Senhor presidente, considerando que a doutora Ana Tereza encontra-se presente, eu não farei as razões do parecer. Deixo para a doutora Ana Tereza. É este o relato, senhores. Obrigado, doutora Elineide. Com a palavra, doutora Ana Tereza. Obrigada, senhor presidente, por permitir. Bom, senhores, a acusação diz respeito, que a doutora Elineide já relatou, é falta de escrituração, registro na FD, nossos fiscais de entrada. Né? A assessora, avaliando o recurso, né, concordou com a tese da empresa de que realmente o julgador não apreciou esse argumento de que existe o mesmo fato gerador na impugnação relativa a esse auto de infração, que é o que eu tinha anotado aqui, é daqui. Alegando que o seu objeto já foi contemplado nesse auto, 2018, 15, 159, que não foi apreciado pelo julgador singular. Por essa razão, ela entende que esse foi o único ponto trazido na defesa da autuada, motivo pela qual não poderia ter ficado à margem da apreciação. Por essa razão, ela sugere o retorno à instância singular para que o julgador se manifeste a respeito desse ponto. Bom, é só esse, mais ou menos, o que eu tenho a relatar relativo ao parecer. Obrigada, senhores. Obrigado, doutora Ana Tereza. Senhores, o processo está em debate. Com a palavra, doutora Elineide. Obrigada, senhor presidente. Eu pedi a palavra, porque durante o relato eu fiz algumas observações, mas aqui eu quero fazer de forma pontual. O auto de infração, ele traz o valor de forma globalizada, 2014, 2015. Se abrirem aí o auto, vão verificar, no valor de R$ 3.671.094,24. O julgador monocrático, ele entende que essa infração é omitir informações em arquivo eletrônico, e aí reenquadra o 123.8L, aplicando 2%, utilizando como parâmetro também, assim, a questão da base de cálculo, o valor totalizado do período, e aplica 2%, sem levar em conta o limitador trazido pela Lei 16.258, né? Então, o valor do julgamento é de R$ 73.421,88. O auto é de 2014 e 2015. Então, a gente teria como limitador aí as ofícios de 2014, 2015, aí diria mês a mês. Existe uma planilha no auto, essa planilha está em PDF, e ela traz, para quem for pelo 123.8L, ela traz somente o ID da nota fiscal, que é o suficiente, porque é o que dá aquele respaldo à nota fiscal, e o valor da nota fiscal, ou seja, para fazer um levantamento mês a mês, quem for entender pelo mês a mês neste caso, teria que abrir nota por nota e acrescentar esse valor. E é uma planilha aí de umas 12 páginas, 8 páginas, mais ou menos. Eu até que tentei, viu, exportar, mas não consegui. Mas, mesmo assim, depois eu fui verificar, porque mesmo exportando essa planilha, a pessoa tem que abrir nota a nota e acrescentar a data para separar o período. Com relação a esse auto de infração que a parte alega, deixe-me pegar aqui minhas anotações. O 2018, 15.159, dígito 6, eu fiz uma consulta no sistema CAF, certo? Esse auto, ele foi pago no prazo da defesa, não foi interposta a defesa, ele foi pago com aquelas reduções inerentes que a lei traz, certo? Para esse tipo de pagamento.
E o valor lançado foi de R$ 44.589,42. Esse auto tem como objeto omitir informações em arquivos eletrônicos de notas fiscais de saída. Não é nem omitir, é apresentar informações divergentes de notas fiscais de saída. Ele diz que os valores transmitidos foram maiores que os valores existentes nas notas fiscais. A gente não tem acesso à informação complementar do auto nem ao processo, porque ele foi pago ainda na primeira fase, então só temos o auto de infração do CAF. E aí a gente... E foi pago também, e foi lançado também sem levar em conta o limitador de 2% da Lei 16.258, e já foi pago. Então, e as UFIS de 2014, a de 2014 é 3,2075, o que daria um limitador de 3.207,50, e a de 2015 é 3,3390, que daria um limitador de R$ 3.339. Eu faço todas essas observações, embora entenda por ser o 123.3G, porque sei que tem colegas que se manifesta no 8L, e aí seria o caso de verificar se esse já não está contido no auto que foi pago, por conta dessas informações que eu estou colocando à disposição dos senhores. São essas as minhas observações, senhores. Obrigado, doutora Elineide. Senhores, o processo está em debate. Senhor presidente. Doutor Wander. Agora, doutora Elineide, eu só não entendi, independente do 123.3G ou 8L, a questão de estar incluído ou não, não é... Isso se aplica aos dois casos, não? Doutora Elineide, tem como responder? É porque desculpa, eu não consegui entender. Porque, assim, a questão aí, na minha concepção, para quem visualiza o 8L, é porque nós temos um limitador. É o mesmo período, né? Agora, sim, tem infrações, se a gente olhar, são infrações diferentes. Uma foi a divergência na apresentação das notas de saída, e a outra foi a omissão da infração. Aí seriam duas infrações. E o limitador de 1.000 FIS, certo? Agora, certo. Também tem uma questão preliminar. Eu não sei se é a questão da nulidade do julgamento de primeira instância suscitado pela julgadora monocrática. É porque, às vezes, quando o mérito aproveita a parte, aí não seria apreciado. É a consultoria que falou da nulidade, né? A consultoria. Está em debate. O doutor Ivan está pensando aí. Não, é porque eu confesso que eu ainda não entendi porque que a doutora Elineide disse que só haveria que só para quem entende do 123.8L, teríamos que ter atenção se isso já estaria compreendido no outro auto. Sim, porque é o argumento dele, é que, como é omissão de arquivo eletrônico, e o outro, esse auto, 2018, 15159, a redação do auto, eu vou pegar aqui para os senhores. Só um instante, que eu também salvei essa... Deixa eu ver se eu me faço entender com o doutor Wander. Doutor Wander, é o seguinte, o primeiro auto, o que foi julgado, já foi pago, que é omitir informações ou dado divergente do arquivo magnético, ele já foi pelo teto, pelas 1.000 FIS totais do período fiscalizado. Então, no momento que eu mudo a natureza da infração de facturação para 8L, então, se eu jogar mais esse montante do outro auto, ele já está contemplado, porque já foi no teto, lá das 1.000 FIS. Então, se colocar mais 1 milhão, 2 milhões, se ele já estava no limite, não vai interferir em nada, não vai alterar em nada o cálculo, porque vai ficar sempre limitado a 1.000 FIS. A limitação não é em razão da matéria, entrada ou saída, e sim em razão do teto para aquela infração do 123.8L.
É isso Perfeito, então, perfeito, presidente. Hoje, Muito obrigado. Essa inflação já estaria contida, se jogar aquele valor, já estaria contido naquele total já pago. E os exercícios coincidem, doutora Elineide? São os mesmos exercícios. Vou já devolver para a doutora Elineide e passo para a doutora Ana Tereza. Doutora Elineide. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor presidente. Deixa a doutora Ana Tereza falar, que eu estou procurando aqui o arquivo. É porque foram muitos arquivos que eu abri ontem. Senhor, olha, eu só queria ajudar, entendeu? Eu não estou querendo questionar, concordar, não. É só com relação a isso. O auto que ele questiona, apesar do título ser omissão de arquivo das divergentes, o conteúdo dele já deixa bem claro. São valores divergentes relativos a notas fiscais de saída. Então, quando ele coloca essas omissões ou divergência, ele aplicou logo, segundo o doutor Franzé está falando, o limitador de 1.000 FIIs, vamos dizer assim. Ele já colocou. Já esse outro, não. Então, eu não estou compreendendo também, eu queria até saber em que momento esse valor teto da saída está contemplado no valor que, na minha opinião, concordo até com a doutora Elineide, ou aplicando a 3G, ou, no caso, que eu concordo, ou então a 8Ls, tem que se levar em conta os valores relativos a cada período, porque, às vezes, eu digo isso porque eu já peguei autos, em que, por exemplo, o mês de janeiro foi 50 mil. Não, então não pode ser 2%, tem que ser o limite. Então, tem que ser avaliado mês a mês. Eu estou apenas querendo ajudar, não estou querendo contestar nada. Vocês decidem o que vocês querem decidir. Apenas não estava compreendendo o conflito da doutora Elineide em termos de contemplar. Não existe, no meu entendimento, não existe esse valor da saída, de que ele já deixou claro na omissão, na informação que é relativa a valores divergentes de saída. Em que momento está contemplado na de entrada? Eu não entendo, sinceramente, mas é só questão apenas de ajudar. Me desculpe, senhores, pela intromissão, viu? Obrigado, doutora Ana Tereza. Está em debate ainda. Doutora Jusileide, com a palavra. Deixa eu só ler o relato do auto para vocês do outro, certo? É porque eu tenho que sair de um sistema e entrar no outro. Só um minutinho. Vou aqui, está aqui. Ó, o outro auto que foi quitado e ele foi feito de forma globalizada, certo? Porque eu falei todas essas coisas, gente, é só por uma questão de honestidade com relação ao posicionamento dos demais colegas que apresentam pela 8L, certo? Então, omitir informações em arquivos eletrônicos ou nesses informar dados divergentes dos constantes nos documentos fiscais. O contribuinte informou em seu sistema público de escrituração digital, SPED, valores a maior do que os valores que constavam nas notas fiscais emitidas, divergências nas notas fiscais de saída de mercadoria. O período está globalizado e ele foi pago de forma globalizada do exercício de 2014 e 2015. E o lançamento do presente auto também está de forma globalizada, 2014 e 2015. Nós temos uma planilha contendo todas as notas com ID, mas nessa planilha só consta o ID e o valor, não tem as datas. Quem for por mês a mês vai ter que fazer todo esse levantamento ou encaminhar para uma perícia para fazer isso. Obrigado, doutora Elineide. Doutora Jusileide, depois doutor Wander. Senhor presidente, a doutora Ana Tereza está com a mãozinha levantada, ela quer falar primeiro? Doutora Ana Tereza, deseja manifestar-se? Doutora Ana Tereza? Manifestar não, me perdoe, viu? Quero não, viu? Quero só ouvir. Tá, obrigado. Porque está a mãozinha levantada, doutora Ana Tereza. Doutora Jusileide, depois do doutor Wander. Senhor presidente, é exatamente isso que a doutora Tereza falou, que eu queria entender. Se já foi contemplado com as 1.000 FIIs no primeiro processo, ele não poderá ser contemplado com as 1.000 FIIs nesse segundo processo? É esse o meu questionamento.
O primeiro processo não teve o limitador de 1.000 FIIs, foi lançado o valor total, R$ 44.589,42. Ele pagou um valor menor, mas isso aí é uma questão de desconto. A ofície da época era 3, se fosse o limitador da ofície e fosse pelo período global, teria sido 3.207,50 ou 3.339, só isso. Que ele pagou parte desse valor. Ele não pagou total. Ele não pagou total porque teve um desconto. Eu acho que ele pagou 14 mil, uma coisa assim, não lembro. Mas eu tenho o daí aqui que ele pagou. Pronto, era 44, ele pagou 14 por conta do crédito. Não foi por conta do teto. Ele pagou porque ele pagou dentro do prazo de defesa, impugnação. Aí ele teve a redução. Teve a redução, sim, sim. Aí, nesse processo agora, vai ficar em 1.000 FIIs, caso você, quem entenda assim, o limite. Limite pelo 1.000 FIIs pode ser, então. Ok. Ficou mais claro agora, doutor Wander? Clareou agora mais um pouco? Doutora... sim, doutora Jusileide, sim. Mas, assim, o meu pedido agora era a minha vez, né, senhor presidente? Só vez, doutor Wander, falar. Pronto. Não, o meu pedido até para falar agora é agradecer a atenção da doutora Elineide, da ilustre relatora, em relação a essas informações. E ela disse que era pela honestidade, por saber que outros votavam pelo 123.8L, mas, na realidade, é além disso, é porque ela realmente é muito meticulosa em seus estudos, e aqui a gente só tem a agradecer. E eu já entendi, sim, doutora Jusileide, que é porque se nós, que entendemos pelo 123.8L, nós vamos fixar a penalidade que abarcaria, sim, entradas e saídas naquele período. E aí teria o limitador das 1.000 UFICs. Se o que estaria contemplado, né? Ou seja, o que estaria previsto no primeiro auto. Se o contribuinte ele pagou o primeiro auto num valor menor, mas foi em relação a um desconto que foi concedido à época, a legislação devia prever esse desconto, mas ele quitou a autuação, a infração, né, que foi a omissão em arquivos eletrônicos daquele período. Era essa a manifestação, senhor presidente. Obrigado, doutor Wander. Mais discussão, o senhor já tem condições de votar no processo? Então, vamos votar. Doutora Elineide? Tem anulidade, né, senhor presidente? Anulidade citada pela consultoria. Ela pode até anteceder e nem chegar o outro. Anulidade citada pela consultoria, no sentido de que não foi analisado um ponto colocado em debate para a defesa, não é isso? Esse aspecto, a consultora tem razão, realmente não foi abordado. Ele cita no relato, mas ele não enfrenta a questão da existência do outro auto, nem a questão que é a omissão que se refere a notas de saída, ou que pode ser aplicada a mesma penalidade, nada. É um julgamento que não enfrentou esse aspecto principal, viu, senhor presidente? Eu acato a nulidade suscitada pela julgadora de primeira instância, pela assessora processual. A nulidade da decisão, é isso? Da decisão de primeira instância com respectivo retorno para novo julgamento. Doutor Leilson? Com a relatora, presidente. Não, doutor Henrique, aliás. Doutor Henrique. Depois... Acompanhe a relatora, senhor presidente. Doutor Leilson? Com a relatora. Doutor Wander? Eu acompanho a relatora, senhor presidente. Doutor Jusileide? A relatora, senhor presidente. E doutor Rafael? Acompanha a relatora. Então, a segunda Câmara, por votação unânime, conhece do recurso, dá provimento
no sentido de anular a decisão de primeira instância, tendo em vista que omitiu alguns pontos suscitados pela defesa. Esta decisão para o presente processo. Devendo o processo retornar à primeira instância para novo julgamento. Senhores, vão dar 10 minutos de intervalo e depois retomamos a sessão, tá certo?